A Baixada Fluminense é assim, é tudo junto e misturado. Nasceu pertinho da capital e por isso recebeu gente de tudo quanto é lugar. Porém, quem predominou na construção urbana aqui foi o Nordeste. Em muitas coisas somos iguais. A água é a eterna promessa lá. Aqui é o saneamento básico. Pobre nordestino que, sonhando com água, migrou para o Sul Maravilha e em Nova Iguaçu encontrou a torneira seca. Mas o nordestino é um forte, supera tudo, sente saudades e orgulho de suas origens. Então pensa num negócio bom, terra de sol, bonita e com grande e marcante riqueza de ritmos. Isso explica muitas coisas, principalmente o porquê desse cara ficar lá e cá, misturando sons, livre para fazer músicas e cantar o que quer, deseja e sente vontade. De belos postais, cantos e contos de herói, Tirol, Ribeiro, Alecrim, com seus ilustres pedestres, loucos, amantes, tais supostos infratores, e o sol que reina aqui reflete seu mar, verde nos olhos de Deus, e os seus miseráveis convivem entre a fome e o sonho de felicidade. No grande ponto, um ato da Rio Branco ao passo, e os poetas do aluguar. Natal de Cleudo, Dozinho, de Elino, das luas à beira-mar, os desejos se confundem com paixões e canções. No alto, no salto, no asfalto, no alto, no salto, no asfalto, são cenas de um filme, um clipe temporário. Nosso convidado hoje é o cantor e compositor Nelson Coelho, que está lá no nosso querido Nordeste, na linda e maravilhosa cidade de Natal. Como é que você está aí, Nelson? Olá, tudo bem? É um prazer enorme participar desse seu projeto, ainda mais falando de Nova Iguaçu, da Baixada em geral. Foi um grande prazer. Estou bem, estou aqui em Natal agora, né? Aqui capital do Rio Grande do Norte, e vamos conversar aí, né, pra gente... Nelson, você nasceu aqui, né, em Nova Iguaçu, não foi isso? Sim, como é que era essa Nova Iguaçu desse teu tempo aí? Quais são as suas memórias que você passou a sua infância? Você disse para mim uma vez que ficou até os 7 anos aqui. Sim. Como é que foi essa Nova Iguaçu da sua infância? Então, eu nasci em Belfor Roxo, né? Você tem dupla cidadania, né? Você, na tua certidão, deve estar em Nova Iguaçu, não é? É, Nova Iguaçu. Mas você é de Belfor Roxo, que Belfor Roxo virou uma cidade, né? É, então você tem dupla cidadania. Pode crer. Aí, mas eu nasci em casa, né? Mas fui registrado, no caso, em Belfor Roxo, mas que pertencia a Nova Iguaçu, né? Eu nasci nesse período dos anos 60, início dos anos 60,
E a memória que eu tinha de Belford Roxo na época, né, que eu tenho, de uma cidade que pertencia à Baixada Fluminense, na época, e começando a se tornar uma cidadezinha, um bairro, né, de Nova Iguaçu. Meu pai era militar e eu morei no centro, sempre morei pelo centro ali de Belford Roxo. E durante esse período eu já cantava, né, eu tinha umas coisas assim, porque eu com uns 5 anos, 6 anos, né, é umas lembranças que eu tenho ainda, tinha uma coisa de sair cantando na casa do povo. O pessoal chega, Quer ei, dizer que venha você já, cantar na desde minha casa. pequenininho, já gostava de cantar. Exato, interessante. As pessoas chamavam a gente para cantar na casa deles, eu e um amigo meu, Julinho. Aí nós éramos uma dupla. Aí íamos para a casa do pessoal cantar. Até nos comícios nós cantávamos, na época do comício de Antônio Gaspar, que era o político daquela cidade lá naquele momento, né? Então foi por aí que começou essa coisa da musicalidade na minha vida. E aí depois você foi para o Nordeste. Você passou, aí, depois dos 7, você foi para o Nordeste. Como é que foi? Isso. Aí é muito grande essa jornada, é legal, porque com 7 anos, né, eu fui para o Nordeste. Meu pai, como era militar, como eu falei, ele voltou, ele aposentou, né, e voltou para Natal. E comigo somos 6 irmãos. 2 que nasceram em Natal, que já vieram grandinho para o Rio, e 4 que nasceram no Rio, na Baixada. Então, com 7 anos, nós voltamos para Natal. Vivi aqui em Natal até os 19 anos de idade, quando retornei ao Rio de novo. Com 19 anos, eu voltei ao Rio. De novo para Belford Roxo, aonde eu morei por um bom tempo, né? E quando que você descobriu assim que seria a música, a sua carreira, que você se dedicar à música? Quando começou isso? Olha, Jeane, foi uma coisa, assim, foi muito cedo isso, porque a música sempre teve, assim, na minha vida, é uma coisa muito louca, porque meu pai gostava de música, né? Ele gostava de muito Lupicínio, meu pai gostava de Dorival Caymmi, gostava de Ataúfo Alves, então ele cantava aquelas canções, né? Sentado numa cadeira cantando, e eu ouvia muito aquilo. A família também tinha muitos músicos, mas partiu daí. Então, logo cedo, quando eu cheguei em Natal, meu irmão já tocava, tinha um primo que já tocava, todo mundo tocava. E eu era Isso na pequeno, adolescência? e isso bem, bem novo ainda na adolescência, com 12 anos. Então eu via eles tocando, achava aquilo legal. Então eu fui criado ali naquele meio, ouvindo música. E foi daí que começou a despertar, né? Essa coisa da música. E eu, com 14 anos, comecei a aprender a tocar violão, arranhando dali, arranhando daqui. Meu irmão tinha um violão, né? Eu ficava tocando. E fui aprendendo. Eu sou autodidata, né? Eu sou um músico autodidata. Então eu fui aprendendo mesmo do meu jeito. Eu integrei, a gente fundou um grupo chamado Canto da Terra, que era um grupo de música regional do Nordeste. A gente fazia pesquisas, né? Assim, tipo um quinteto violado, uma banda de pau e corda. E a gente tinha esse trabalho bem regional. Foi daí que eu comecei a ouvir e a conhecer muito da música nordestina. E foi onde eu tive todo esse apanhado de origens e tal. Foi quando eu comecei a ouvir Luiz Gonzaga, esse pessoal todo do Nordeste. E começou, aí também ao mesmo tempo, né, com isso, comecei a ouvir outras coisas também, né? Porque, como eu te falei, eu tinha uns primos que gostavam de bossa nova. Eu comecei a ouvir bossa nova, comecei a conhecer Tom Jobim, Tom Gilberto. Você ficou num bate-volta, né? Nordeste, Baixada, Baixada Nordeste. E como é que foi essa relação? Por que você resolveu voltar para cá? Como é que foi isso? Então, aí aqui em Natal, né, a gente veio a questão desse grupo e tal que a gente tocou, que era aquele grupo folclórico. E depois disso comecei a conhecer outras pessoas, parcerias daqui, parcerias dali. E aqui em Natal, no período dos anos 80, aliás, dos anos 70, de 77 até 81, a gente fez de tudo na cidade, né? Naquele período, a gente tocava em todos os lugares, né? Éramos bastante populares e tal. E veio aquela coisa, né, do nordestino, vou pro eixo, Rio e São Paulo e tal. Tinha aquela coisa, né? O Nordeste tinha isso. Os artistas nordestinos, eles queriam ir para São Paulo, para o Rio,
porque era lá que as coisas aconteciam. E eu fui nessa, né? Eu não era diferente. Então, não, quero voltar para o Rio, São Paulo, né? Então, fui para São Paulo. Da primeira vez primeiro que você foi para fui, São Paulo antes de vir para cá. Nesse período aqui em Natal, participei de vários festivais, fiz vários shows. Foi quando eu comecei a compor, né? Com outros parceiros e muita coisa acontecia. Eu comecei a fazer parcerias e a musicalidade foi mudando, os estilos foram mudando, né? Foi quando, em 81, depois de um festival universitário que a gente participou aqui, uma música chamada Lua Cigana, que foi um grande sucesso na época aqui, assim, rendeu grandes elogios da crítica e tal. Depois disso, foi quando a gente foi para São Paulo. Eu e um parceiro aqui, meu Cleudo Freire, nós fomos para São Paulo. E em São Paulo eu fiquei o quê? Uns 6 meses em São Paulo. Depois eu digo, eu vou ao Rio, porque o Rio tinha muito amigo da família lá, né? Que moramos lá. Meu pai morou lá 25 anos, né? Da vizinhança, etc. Então, voltei. Você voltou e já se movimentou, se engrenou com o pessoal da cultura de novo. Isso. Porque você saiu muito novinho daqui, né? Então, quando você volta, aí você começa a fazer contato com a cultura local, né? Cheguei no Rio, quando eu cheguei no Rio, fui para Belfor Roxo, aí fiquei em Belfor Roxo, aí foi quando eu comecei a conhecer as pessoas em Belfor Roxo, faziam música. Aí conheci o Gladstone, que era um poeta, letrista. Fiz várias parcerias com o Gladstone, tenho várias músicas com ele. Aí conheci o Cirinho também, que era um músico, que era daquele pessoal lá da Pian, ligado ao reggae. Conheci o Iliaci, que fazia teatro também, que era uma pessoa do ramo, e foi várias pessoas que a gente foi conhecendo. Com isso, comecei a conhecer o pessoal também de Nova Iguaçu, porque, por incrível que pareça, quando eu cheguei aí com um mês, eu estava tocando lá no Barracão do Bigode. Olha! Um bar que tinha ali em Nova Iguaçu, na Augusto Távora, né? Augusto Abílio Távora, acho que o nome é assim, né? Abílio Augusto Távora. Antes da Pedreira, foi logo no início ali, onde o Barracão do Bigode. Então eu comecei a tocar lá, foi lá onde eu conheci o Carlinhos Romão, o Carlinhos Romão também tocava lá. Era eu e o Carlinhos Romão, a gente alternava. Tempo esse bar. Nós alternávamos dias e toquei por muito tempo lá, no Barracão do Bigode. Aí tinha a Pantera, que foi depois... o Bar Pantera, que é um marco, né? Exato. Inclusive, assim, eu faço uma observação. A Baixada, ela sempre teve problema de espaços culturais, né? Então, os bares, eles exerciam eles serviam para ocupar esse espaço, né? E oferecer para os artistas, porque tudo acontecia nos bares. Eu lembro que o Pantera, por exemplo, tudo era recital, era show, era artes plásticas, tudo acontecia no Pantera. Era um bar bem... Muito bacana, muito massa naquela época ali, o Pantera. E Bar Daniel depois também, né? Porque o Bar Daniel foi bem depois, né? Bem depois. Mas nesse período que eu cheguei também, nesse mesmo período que eu comecei a conhecer as pessoas, eu fiz um show no Procópio Ferreira, que é aquele teatro lá em cima, naquela escola. O Colégio Afrânio Peixoto. Exato. Hoje é um condomínio. Né? Eu fiz um show lá naquele teatrinho que eu achava massa aquilo ali. Coisa linda aquilo ali. Aí eu fiz um show lá com músicas, né, autorais, deu bastante gente. Eu não era também muito conhecido, muita gente de Belfor Roxo. Aí dali eu conheci outros artistas de Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu já tinha mais gente com música. Aí conheci o Roberto Lara, conheci o Nelson Freitas, através do Carlinhos Romão. Aí fui conhecendo as pessoas, o Toninho Galante. Era tanta gente que eu passei a conhecer. E a partir de conhecer essas pessoas, vocês criaram um festival que ficou muito famoso na época, que era o Festmab. Eu andei conversando com alguns historiadores, eles dizem que não sabem de nenhum registro assim, que tenha tido algum festival antes desse daí, um evento de tamanha proporção, porque movimentou bastante, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa passagem, porque você conheceu o pessoal e daí foram se estabelecendo parcerias. O Festmab, eu acho que foi nos anos 90.
se eu não me engano. Eu nem sei exatamente a data. Naquele momento, né, eu já tinha uma amizade, nós éramos parceiros, eu, o Roberto, eu conhecia a Fátima também, conhecia o Jorge Cardoso, e veio a ideia, o projeto de se fazer o Festmab. Naquele período, eu contribuí, né, na produção do festival, porque de frente estava o Roberto, o Jorge e a Fátima. E eu fiquei por ali também ajudando na produção. Ajudei a construir também. Foi um momento muito massa na música da Baixada, muita gente envolvida, muita... Acho que o Festmab ele conseguiu organizar toda a classe musical da Baixada. Tinha gente de Nilópolis, tinha gente de Mesquita, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, gente do Rio, tinha gente de tudo que era lugar. É uma boa página da história de Nova Iguaçu, essa do Festmab. É só um adendo aqui que as pessoas falam, Festmab, o que é o Festmab? MAB era a federação, né, das associações de moradores, que era muito forte na época, movimentavam todos os bairros, faziam movimento popular. E aí o MAB foi, vamos dizer assim, vocês junto com o MAB movimentaram todos os bairros e fizeram esse Festmab. Contem um pouco mais desse festival. Foi bastante agitado, foi muito bom. Aí pronto, aí no período vamos fazer o Festmab, foi feito o Festmab junto. Prefeitura de Nova Iguaçu com o MAB na época. Se eu não me engano, acho que o prefeito era o Paulo Leone, e foi feito esse apoio da prefeitura com o MAB. E foi assim muito bacana, porque, se eu não me engano, foram 4 eliminatórias. Miguel Couto, Belfor Roxo, uma no centro, as 2 no centro de Nova Iguaçu, eu acho. Aí em Belfor Roxo foi no Abel, né, uma eliminatória que teve como atração o Ednardo. Eu até abri o show do Ednardo, fui eu que abri o show do Ednardo no Abel. Aí teve depois Miguel Couto com a Fátima Guedes. Fátima Guedes, que não rolou por questões técnicas, que depois foi adiado para Nova Iguaçu. E também tinha, no momento, a gente tinha feito um contato, por sinal eu e o Roberto fomos lá, foi um momento assim, muito bacana, o Festmab trouxe, porque eu tive a oportunidade de conhecer um cara que eu era super fã dele, que era o João do Vale. E eu conheci o João do Vale nesse período. João do Vale morava em Nova Iguaçu, morava, né? Lá em Rosa dos Ventos. E fomos, eu e Roberto, convidá-lo para fazer uma eliminatória, né, como artista convidado. E pô, ele recebeu a gente muito bacana, vem para cá, bem simples, sentamos na mesa. A gente ia mandando fazer uma galinha lá. Por coincidência, nós estávamos, né? Aí já tinha mandado fazer uma galinha, ele nem sabia que íamos lá. Aí botou a galinha na mesa, tomamos um negocinho, e nós conversamos muito. Só que ele não podia, a data da eliminatória não coincidia com a agenda dele, porque ele tinha um show em São Paulo, com o Chico, com uma turma. Iam fazer um show numa universidade, Chico Buarque, naquele período. Então ele estava agendado e tal, não dava. Ele ficou assim um pouco com a pena, doido para fazer o show em Nova Iguaçu. Mas aí não rolou. Mas foi feito com o Ednardo, foi feito com Fátima Guedes, e teve um outro grupo que eu não estou recordando também, que foi a final. E o bacana, né? Isso tudo, porque na época estava concorrendo também ao festival o pessoal que depois veio ser o Cidade Negra. Tinha um outro nome a banda, era um outro nome. Era Lumiar. Eu entrevistei eles uma vez. Na época eu entrevistei eles. Lumiar. Aí que era os mesmos, era da Gama. Dida, né? Não, Dida não. Não, Dida era do outro grupo, do KMD5. É o Ras Bernard. E o pessoal, eram os mesmos. Eles participaram lá com música e tal. E uma efervescência cultural muito grande na Baixada naquele momento. Acho que muito massa mesmo. Assim. O Festmab assim, sacudiu bacana mesmo. Eu acho assim, que é uma história que precisa ser contada e é importante, até não sei se tem tantos registros fotográficos, que, aliás, fotografia é um problema sério quando a gente precisa fazer reconstituição histórica aqui na Baixada Fluminense. É muito sério isso, porque eu sempre estou trabalhando nessa coisa de reconstituir. Por exemplo, eu fiz assessorias de algumas instituições aqui, sempre lá, vamos contar essa história da instituição, e aí era uma pane, porque não tem fotografia. Mas é importante também relatar para as pessoas que a Baixada sempre foi muito carente de pessoas pobres, né? Fazer filme, fotografar, né? Era uma coisa cara.
né? A máquina era cara, comprar o filme, revelar, e ainda tinha aquela coisa assim que a gente ia para, né, a loja pegar a revelação e de coração na mão para saber se a foto ficou boa, porque era um tal de E cortar a tinha dias cabeça. para receber. Se eu não recebia, recebia com 2, 3 dias. Demorava, às vezes uma Demorava, semana, porque é muita gente, muitas fotos. Tem é, histórias também muito curiosas em relação a isso, de filme, de foto. Foto, às vezes você exatamente. chegava, estava o filme todo velado, quer dizer, você não registrou É, aquela coisa toda que você viveu. E me parece que o Festmab não tem tanto material, a gente vai ter que recorrer, de repente, para uma reconstituição aos o jornais Feshimab, locais. talvez os jornais locais tenham. O Feshimab, tu acredita, eu tinha um material dele, Hum. mas eu não sei esse tempo todo, muda para aqui, muda para ali, eu perdi. Eu tinha um cartaz ainda do Ednardo, da eliminatória que o Ednardo participou, que era um cartaz enorme, e nós trabalhamos no cartaz lá na sede do MAB mesmo, era tudo feito lá. Uhum. E a única coisa que eu tinha um material também, eu tinha ainda a ficha de inscrição, né, com todos os dados para as pessoas que queriam se inscrever, mas eu não tenho mais esse material. E eu perguntei a algumas pessoas que participavam na época também, eles não têm nada, não Uma sei. pena. É uma pena, não sei onde é que está, quem tem, não sei. Mas eu acho que os jornais da época, os jornais locais, acho que o Dia, acho que o Dia deve ter alguma coisa da época. Mas acho que o Dia ele fazia cobertura, que nessa época eles não tinham uma Mas tinha, sucursal aqui. mas tinha um caderno da Baixada, algo desse tipo, que rolou Não no me lembro Dia. se eu não me lembro agora se na época do Festmab já tinha o jornal Dia. Acho que não tinha, não, porque a Fátima foi uma das primeiras jornalistas do Dia, e ela estava no festival, e ela não, nessa época eu lembro, ela não estava ainda Mas teve trabalhando. cobertura de jornais. Eles Eu devem ter lembro. conseguido diretamente no Rio, né? Porque tem essa Teve coisa. algum. E a mídia é sempre um problema para a Baixada, para o Nordeste, sempre deixa a gente meio que de lado, né? Que é complicado. Você viu a emancipação de Belford Roxo, né? Como é que foi a tua visão em relação à emancipação? Você foi a favor, foi contra, você participou? Como é que foi esse negócio aí de Belford Roxo? No período da emancipação, a gente estava envolvido, né, com o movimento popular, e tínhamos um grupo chamado CEPAS, era o Centro de Cultura, Arte e Educação. Participavam músicos, poetas, jornalistas, letristas, educadores, era eu, Gladstone, Aldemir, pessoal dali de Belford Roxo, João Batista, muita gente bacana. Através do CEPAS, a gente começou a fazer esse trabalho junto à emancipação de Belford, já estava naquele processo de emancipação, né? Então foi no momento que a gente foi lá, o grupo, os artistas, e contribuímos, né? Nós fizemos um trabalho junto com as pessoas que estavam envolvidas na emancipação. Foi um momento muito bacana e eu vi, né? Eu tive esse momento de ver Belford Roxo se emancipando, né? Foi um momento assim histórico e eu era a favor sim da emancipação de Belford Roxo. Eu acho que Belford Roxo enorme, né? Poderia andar porque era esquecido, né? Como todos os cantos da Baixada. Você vê que depois veio Mesquita e veio outro. Depois, porque Belford Roxo se emancipou junto com Queimados e Japeri, né? E mais adiante veio Mesquita. Então, naquele momento, foi assim, foi super importante a movimentação na cidade, da classe política, né, na época, e das pessoas que eram ligadas aos movimentos populares. Sim, aí foi quando veio a questão depois da emancipação, veio as movimentações de organização social, de grupos, começaram a surgir mais grupos, a movimentação artística de Belford Roxo deu uma guinada, foi quando aconteceu aquele movimento do pessoal da Pian, do reggae. Isso, então, sobre o movimento reggae. Como é que foi esse movimento? Aí, exatamente, depois da emancipação,
a coisa começou a tomar um corpo, né? Um corpo maior. E lá o pessoal do reggae, o Dida, né? Que era do KMD5, que é um dos percussores, né? Desse movimento, o Dida Nascimento, cara, super massa. Foi que deu esse início do movimento reggae na Baixada, com o KMD5, que era Dida, Maurinho, tinha um irmão dele, que eu não estou recordando o nome, eu sei que eram 4 ou 5. E o KMD5 era a banda clássica do reggae da Baixada Fluminense. E eles tinham contato, né? Eu lembro que foi uma explosão, a BBC de Londres veio fazer uma matéria com ele. Foi a Veja revista também. Veja, né? Foi uma explosão. Teve um período que eu trabalhava na Prefeitura de Belford Roxo, na Secretaria de Cultura, na administração... Maí Rosa. Isso, o Joca morreu e o Maíra assumiu. Exatamente. E o secretário de Cultura era o Gladstone. E eu era um adjunto. E foi quando a gente fez um trabalho mais próximo com eles, com o pessoal da Baixada, do reggae. A gente fez uns festivais também. Botamos muita banda para tocar na rua. Fizemos um intercâmbio de Lembro que vocês tinham contato, tinha shows, por exemplo, o pessoal do reggae ia fazer show no Circo Voador, tinha contato até com o Herbert Viana, parece que do Paralamas gostava muito, né, do pessoal. Porque aí foi uma onda mesmo da banda KMD5 com eles lá, porque eles tinham um trabalho, né? O KMD5 tinha esse trabalho de reggae que já vinha desde muito tempo e esses envolvimentos com o Herbert Viana foram com eles, né? Eles que foram levando isso, que depois formaram o Negril, né? E o Herbert Viana foi um dos produtores do Negril. E o Cidade Negra como nome. Cidade Negra surge aí. Que ele muda de Lumiar para Cidade Negra. Exatamente. É o Cidade Negra, e os caras batalhavam muito. Aí também tem o Maurinho, que depois do KMD5 que ele saiu, foi pro Rapa, né? E o Maurinho é o baixista do Rapa, que também é dali. O seu Jorge também, do Farofa Carioca, né? Eu não conheci o seu Jorge. Mas o seu Jorge também ele participou desse movimento reggae aqui na Baixada, né? Não, acho que não. Não lembro dele nesse período, não. Acho que não via falar nele. Ele era morador lá do Gogó da Ema, ali, aquele bairro ali de Belford Roxo. Nem conhecia. Depois que eu vim saber que ele era de Belford Roxo, Gogó da Ema, porque ele andava dizendo, mas nunca vi movimento nenhum. Ele fala de Belford Roxo? Eu acho que ele não fala. É interessante uma coisa também, que Belford Roxo ganhou uma fama, assim, também muito triste, antes do movimento reggae, que disseram que era o lugar mais violento do mundo e que isso tinha partido da ONU, né? A Organização das Nações Unidas. E aí deu aquela fama, Belford Roxo, lugar mais violento, e ficou marcado, ficou essa mancha assim, em torno de Belford Roxo. Eu lembro que o jornal Dia, depois, ele monta uma sucursal aqui em Nova Iguaçu, e uma das matérias que eles pautaram foi justamente essa, de pesquisar isso, e eles vão lá na ONU, descobrem que não tinha nada disso. Isso foi uma fofoca, vamos dizer assim, uma invenção, uma infeliz invenção, né, que marcou muito, né, Belford Roxo, e eu acho que o reggae é que deu uma expressão muito bonita para Belford Roxo, uma vida muito legal. Como é que você acha? Como é que você vê essa coisa aí? Como é que foi essa história de Belford Roxo com essa fama? Como é que vocês conviviam com isso? Belford Roxo tinha essa fama, a Baixada em geral, né? Mas Belford Roxo passou a ter essa fama no período dos anos 70, a questão mesmo da ditadura, né? Então passou a ser a desova, né? O cara morria lá, vamos jogar lá na vala em Belford Roxo. Então se via muito isso em Belford Roxo. Mas assim, a coisa, pelo que se falou muito, é que os crimes não eram bem aqui que aconteciam, né? E depois passa-se um tempo, descobre-se muitas coisas, começam a fazer levantamentos de estatísticas nas delegacias, até porque aqui não se tinha muita informação sobre as coisas, não se levantavam muito os dados, né, da região, da cidade. E as informações também eram muito fechadas também.
Hã? muito fechado. As informações eram um pouco fechadas. Ninguém falava muito, as pessoas tinham medo. Todo mundo tinha medo, né? Todo mundo tinha medo. Porque ninguém sabia de onde vinha isso tudo. Era complicado, muito É. complicado. Você criou o seu próprio espaço cultural, né? O Bar Cara Limpa. Sim, aí tem esse período aí, que é no período dos anos 90, aí eu e um outro amigo meu, juntos a gente criou lá o Bar Cara Limpa, e era ali no centro, ali próximo ao Belfort Roxo Country Club. Poxa, aí foi o grande lance de Belfort Roxo. Vivia lotado, era o espaço para as pessoas mostrarem seus trabalhos, seja na área da poesia, na área da música, da artes plásticas. Então passaram por lá muita gente. Foi assim, bem duradouro no período. Até hoje, né, as pessoas falam, quando se referem a Belfort Roxo, aí às vezes eu conversando com alguém de lá, eles falam, pô, rapaz, que saudade que eu tenho do Cara Limpa, era tão bacana, era um espaço que tínhamos aqui para ouvir boa música, etc. Foi super legal, foi assim, super marcante. E vinha gente de todo lugar tocar. A gente tinha um projeto que trazíamos pessoas de fora também. Todo mundo tocou no Cara Limpa, né? Todo mundo ali da Baixada tocaram no Cara Limpa. Como é que você vê esse cenário todo aí da cultura na Baixada, lá atrás? Como é que você vê? Olhando para trás e olhando para hoje, uma comparação, que você acha, como é que está a Baixada nesse sentido? Assim, o que você sente? Olha, Jeane, eu lembro que no período que eu morava lá, as coisas eram muito concentradas no Rio, né? Realmente não se tinha espaço na Baixada. Não existia espaço, não existia teatro, não existia até mesmo bares para a pessoa fazer, não existia nada disso. Então, muito difícil a vida do artista na Baixada Fluminense. E as pessoas iam para o Rio mesmo, né? No tempo que eu morei lá. Hoje, né, eu não vou ao Rio, acho que 5, 6 anos que eu não vou ao Rio. Estou até precisando ir. Então não sei como é que está. Eu vejo muito, conversando com algumas pessoas, tá? Mas me parece que não mudou muito não, sabe? Eu vejo algumas pessoas falarem, continua do mesmo jeito, assim, não tem trabalho para o pessoal da área artística, muito difícil. Não é só na Baixada, dizem que o Rio também, a capital do Rio, também não está muito boa para a música, para a arte. Tá tudo muito fechado. Mas isso aqui é antes da pandemia que você está falando, né? Porque a pandemia a gente bagunçou muito. A pandemia, a gente não pode nem pôr a pandemia, porque isso é geral, né? Brasil. Mas antes da pandemia, isso, né? Que eu tô falando a questão antes da pandemia. Estava difícil o trabalho, quer dizer, mas eu não posso, porque eu não estou lá, não sei. Eu não estava lá nesse período. É sobre o Nordeste, o cenário cultural, a dificuldade do artista. Como é que é isso? Porque a gente tem um cordão umbilical com o Nordeste e a gente tem dificuldade aqui. E eu fico pensando, o Nordeste também não tem? Porque assim, a gente vê muito a Bahia se dar bem, vamos dizer assim, né? Ganha o cenário nacional, expressão, espaço, né? E o resto do Nordeste, como é que funciona essa coisa aí? Não tem muita diferença não. Em termos, até antes da pandemia. Eu estou falando a minha falação aqui, o que eu estou colocando é tudo antes da pandemia, né? Porque a pandemia não pode. Mas também não tem muita diferença não. A situação, quando eu falei a questão do Rio, aqui no Nordeste também é do mesmo jeito. Muito difícil para se fazer arte, alguns espaços fechados. Depois começou a surgir alguns projetos na área da lei de incentivo, mas coisas muito restritas. Aqui em Natal, por exemplo, existe uma movimentação artística muito forte. Aqui temos grandes compositores, tem gente aqui muito boa. Assim, até a nível internacional. Assim, grandes artistas. Então aí, na batalha... Tem bastante espaços culturais, a movimentação... Tem bastante espaços culturais, mas estão fechados há um bom tempo, em obra. Né? Isso assim, falando antes da pandemia, já estavam fechando? Já estavam fechados aqui. Questão econômica? Em Natal. Questão de obra, de econômica.
Uhum. falta de verba, que não tem para ir. A gente tem um teatro Alberto Maranhão aqui, que é lindíssimo o teatro. Fica num bairro chamado Ribeira. Está fechado há um bom tempo também. Uhum. E temos alguns museus também que estão fechados, tudo em obra aqui em Natal. Estamos esperando retornar para que esses espaços venham ser a nossa casa de novo. Sobre as redes sociais, né? Os artistas, antes e depois das redes sociais, como que você percebe o que foi bom, o que tem a favor em relação às redes sociais, às plataformas, as mudanças que ocorreram em termos de música, né, de lançamento de bandas, de cantores? Foi o grande barato. Para mim foi o grande barato no mundo geral, no mundo musical, no mundo artístico, cultural, foi as redes sociais. Porque isso movimentou, né? Isso tirou o artista daquele anonimato, daquela coisinha ali, daquele casulo. Hoje, qualquer músico que tiver a oportunidade, ele pode ter um home studio em sua casa e produzir o seu trabalho, gravar esse trabalho e ali mesmo ele mandar para o mundo, né? Ele manda para o mundo, ele manda para onde ele quiser. Nesse ponto, super facilitou demais a vida, as coisas mudaram muito, né? É tanto que hoje os grandes produtores, né, de música, eles há 40 anos atrás, eles buscavam talentos viajando, chegava no barzinho, a gente vê sempre essas histórias, né? Desse pessoal da MPB que tá, medalhões da MPB aí, quando eles falam, não, eu tocava num lugar tal e chegou um produtor e gostou do meu trabalho e me chamou para gravar. Quer dizer, hoje não precisa mais disso, isso não existe mais. Os caras vão nas redes sociais, né? O cara vai lá, pô, o cara tá cantando, eles vão lá, é isso que eles querem hoje, né? Eles querem que você tenha essa velocidade nas redes sociais, que fica tudo mais fácil para se produzir, se gasta menos com isso, né? Porque você já está, como o nego diz, já está meio caminho andado, você já é um cara conhecido. Então, o investimento é menor. Então, eu acho que as redes sociais estão salvando hoje muita gente. Isso facilita também um intercâmbio, né? De estar longe e se aproximar de outros. Aproximou tudo, né? Aproximou tudo. Olha a gente aqui. A gente aqui conversando, isso é muito bom. A tecnologia tem umas coisas muito boas, né? E uma das coisas que nós, no jornalismo, assim, sempre lutamos muito foi a democratização dos meios de comunicação. Eu acho que a internet, quando ela surge, ela faz essa democratização, porque todo mundo tem acesso, e seja na área da cultura, seja na área do jornalismo, sabe, nos mais diversas situações, está tudo mais democratizado. Até a propaganda, por exemplo, para as pessoas hoje também ficou bem mais fácil, né? A gente está chegando já mais para o final da nossa entrevista. Eu queria ver em relação à sua inspiração, como é que fica Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nordeste, que você ficou nesse vai e vem, né? Em relação a essas cidades, como que fica no teu trabalho? Você tem alguma canção relacionada a essa vida que você teve nesses lugares? Como é que você percebe isso? Eu vejo assim, olha, quando eu morava aí, eu tinha algumas críticas que faziam a mim, que diziam que eu não tinha identidade, que ele é nordestino e devia estar fazendo música nordestina, e às vezes ele está fazendo música que parece com a música mineira, que parece com a música gaúcha, que parece com a música carioca. Quer dizer, eu já achava o contrário, né? Claro que eu respeitava, né? Eu sou um cara super democrático. Eu aceitava aquilo. Mas eu vi que não era nada disso, era o contrário. É que eu tinha um apanhado grande, eu ouvi muita música. Eu fui um cara, sabe, Giane, que com 12, 13, 15 anos, eu já ouvia muita música. Então eu conheço tudo. Eu vi o ouvido, eu conheço música demais. Então é muito fácil a meu ouvido assimilar
estilos, é fácil do meu ouvido assimilar quem está cantando. Aquela guitarra ali parece com a guitarra de quem? Tem uma guitarra tocando aí, pela sonoridade da guitarra, eu já tenho uma noção que guitarrista é aquele. Porque eu ouvi muita música. Hoje, a garotada não ouve muita música não, entendeu? É uma crítica também construtiva que eu faço. Acho que tem que se ouvir. Você quer ser artista, quer ser cantor, tem que ouvir muita música. Tem que estudar, mas ouvir muita música. Ouvir todo mundo. Eu ouvia todo mundo. Então eu tenho essa parada. Então a minha formação musical foi essa. Eu faço tudo. Eu faço Brasil. Eu faço música nordestina. E tenho a facilidade também de fazer bossa nova, porque eu ouvi muito também. Então não tem como eu fugir, sabe? Eu fugi disso. Estou aí. Eu estou fazendo música brasileira. A minha música, por exemplo, você vê que o Dos Rios, que é o último disco que eu fiz, ele tem bossa nova, tem música nordestina, porque é a minha vivência. É a minha vivência aquela ali. Aí eu tenho parcerias, porque o Dos Rios, ele é um disco que eu fiz com parcerias, músicas com parcerias com artistas do Rio, da Baixada, e artistas daqui do Nordeste, aqui de Natal. Então, aqui tem músicas de parceria, eu e o Cleudo, eu e outro parceiro chamado Aloysio Matias, um poeta aqui de Natal, excelente poeta. Aí eu tenho músicas também com Roberto Lara no meu disco, com Gladstone também. Então, o Dos Rios, ele reflete isso aí, essa vivência dos dois lados. Então, eu tenho um orgulho de ter ouvido tudo isso, conseguido sintetizar o meu trabalho nessa coisa que eu estou cantando atualmente. Baião de baião de dois, baião de dois, baião de dois, eu falei baião de baião de dois, baião pra vender na feira, pra tocar no rádio, no forró do breu lá nos trilhos, no pé da ladeira. Baião de baião de dois, seguro com o que eu falei, baião de baião de dois, baião pra vender na feira, pra tocar no rádio, no forró do breu lá nos trilhos, no pé da ladeira. Clave de sol e no fundo ritmo baião, clave de sol e no fundo ritmo baião, compasso farinha seca no fundo do prato um bagaço, compasso farinha seca. Eu tô num projeto, né, essa Lei Aldir, eu tô fazendo um EP pela Lei Aldir Blanc aqui em Natal. Eu tô fazendo um EP, tô terminando de compor as canções para entrar em estúdio, onde eu tô fazendo uma coisa mais voltada para música nordestina. Como eu te falei, quando eu cheguei aqui, né, eu falei, o primeiro grupo que eu me envolvi quando eu tinha mais ou menos 16 anos foi fazer um grupo folclórico de música nordestina. Quer dizer, então eu conheci muita gente da música nordestina. A gente fazia pesquisa na área da música nordestina, então eu conheço muita coisa. Então eu estou fazendo esse trabalho, que estou fazendo novo agora, ela vai refletir esse período, uma coisa proposital. Eu quero fazer 4 canções da vida, a sonoridade, eu quero uma sonoridade nordestina, de instrumento. Então é isso aí. Eu gosto do Melodia, gosto do Milton Nascimento, amo o Luiz Gonzaga, adoro o João do Vale e tenho o maior apreço pelo Tom Jobim. E aí? Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, você acha que tem identidade mais com algum específico ritmo, com algum tipo de música, pelo tudo que você viveu aqui? O que você acha que marcaria em termos musicais a Baixada e Nova Iguaçu? Eu acho assim que tem muita influência do Nordeste. Quando eu cheguei aí, eu conheci alguns compositores fazendo música nordestina. Eu conheci muitos aí que cantavam música nordestina. É aquela coisa, a Baixada tem aquela coisa um pouco da música mineira, de coisa mineira, de influências mineiras. Influências do Nordeste também tem muitas. E tem a questão também, a influência do Rio, né? Da coisa do funk, samba. Eu vejo compositores, por exemplo, tem compositores aí como o Roberto Lara. Eu acho ele um puta de um compositor, um cara que escreve muito bem. Ele tem uma coisa dele mesmo, né? Ele conseguiu, assim, fazer um trabalho parecido com ele mesmo. Tem a cara da Baixada, eu acho super massa. Eu acho que a Baixada tem de tudo, né? Até porque tem muito nordestino, né?
Então é faz uma natural. mistura, né? É natural que essas influências existam. Não vejo nada Pois de anormal. Eu sou contra essa coisa, esse policiamento de que porque você é carioca, você não pode fazer uma coisa que pareça com João do Vale. Por que não? Uhum. Né? O Chico não Desde que faz isso? tenha uma inspiração, né? O Chico Buarque faz isso. O Chico Uhum. Buarque faz baião. O Chico Buarque tem vários baiões, aquelas canções bem cariocas. Ele passeou por vários tipos, né, de Não, ritmos e tal. exato, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil. Então, e essa coisa de estar policiando, eu não gosto disso, não. Eu acho que o artista, o compositor, ele tem a liberdade de fazer o Djavan, pô. O Djavan é de Aliás, Alagoas, a arte precisa de alagoano. liberdade, né? A liberdade de expressão, né? É Exato. necessário. O Djavan é alagoano. Pô, mas o Djavan tem sambas maravilhosos. Né? Parece que ele nasceu no Rio. E aí? Bom, a gente está Chutou. chegando agora ao encerramento. Eu queria agradecer você, né, por participar do nosso programa. Eu desejo todo o sucesso do mundo a você. É um orgulho, inclusive, para a gente saber que tem alguém da Baixada fazendo um trabalho tão bacana como você tem feito aí no Nordeste. Eu sei que você tem feito bastante sucesso aí. Quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, que é o Governo Federal, a Secretaria Especial de Cultura, a Prefeitura de Nova Iguaçu, a Secretaria Municipal de Cultura e a FENIG, né, que estão patrocinando através da Lei Aldir Blanc. O que você acha dessa lei? Qual é a sua opinião? Esse momento de pandemia, eu acho que ela chegou num momento muito bacana assim, para todos os artistas, né, em todas as áreas, né, porque é uma coisa emergencial. As pessoas estão precisando ganhar dinheiro e precisando mostrar o que está sendo produzido. Agora, eu acho assim que essa lei ela deveria acontecer independente de pandemia. Ela era para acontecer sempre, isso era para existir, porque tem muita gente no anonimato que quer mostrar um trabalho, não tem como mostrar, não tem como patrocinar isso, não tem como bancar isso. A lei super massa para quem está produzindo no país e quer Seria mostrar uma seu trabalho. democratização, né, de Isso, verbas públicas, né, porque geralmente exato. ficava muito para uma certa elite, né, da É, cultura, e era um o pouco artista mais fechado. simples, ele ficava meio que relegado. Por exemplo, hoje a Baixada, eu conheço muita gente aqui em Nova Iguaçu que nunca teve acesso a uma verba federal ou estadual, né? Então, eu acho que Exatamente. tem uma democratizada, né, nisso, assim como as redes sociais, olhando isso. Eu acho que a gente está aí num lance muito interessante, um momento interessante. As redes sociais, né, facilitando as coisas. Hoje o microfone não é tão caro, né? Hoje já dá para filmar, vocês podem, inclusive, gravar em estúdio, né? Tudo ficou mais fácil, né? E eu acho que É, faltava é a lei, e eu acho que ela tem que ter todo ano, né? exatamente. Isso tem que ter todos os anos e tem que abranger mais as pessoas. Tem muita gente boa fazendo excelente trabalho por aí. Então, as pessoas precisam aparecer. E essa questão de ferramenta, o próprio celular hoje, né? Você faz de tudo com o smartphone. A questão, né? Essa vivência, essa minha vivência com a Baixada do Isso. Rio, com a Qual é a Nova Baixada. Iguaçu que habita em você? Como é que é? A Belfor Roxo, a Baixada que ficou, de uma forma até um tanto poética. A Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, Belfor Roxo, que habita em mim é forte. É muito forte, porque eu tive período que eu vivi aí, tanto na minha infância como na minha juventude, foi muito intenso, né? Muito intenso. Eu saí daí nos anos 70, eu vim para cá nos anos 70, né? Início dos anos 70, acho que 1970, meu pai veio para cá, para Natal, Nordeste, e retornei nos anos 80. Vivi os anos 80 todo aí, vivi os anos 90 todo aí. Então, os anos 80, a década de 80 e 90 foi décadas importantíssimas para a cultura no Brasil em geral. Muita coisa aconteceu nesse período, na área de música, etc. Então, a redemocratização do país, etc. Então, muita coisa, as informações, muita coisa sendo produzida nesse período. Então, eu vivi isso muito, muito mesmo. Estilos, música,
o que era vanguarda, tudo isso eu acompanhava muito bem. E a Baixada me deu, o Rio me deu isso. Então, tem muito forte em mim, no Rio, que eu acho bacana. Então, eu gosto dessa coisa, dessa cultura carioca que existe, né? Isso eu vim para cá, quando eu cheguei aqui, eu participei de um grupo folclórico de música nordestina, que a gente estudava as raízes da música nordestina. Então, foi um aprendizado muito grande. Então, eu soube, acho que estou sabendo, ainda continuo, né, nessa peleja, como diz o outro, de tentar mesclar isso cada vez mais, fazer funcionar e formar essa música que eu gosto de cantar, que eu gosto de compor, que está registrada nesse disco. E assim que você tiver ele pronto, você fala para a gente coloca aqui no canal o link, a gente, né, faz uma boa divulgação desse teu trabalho, que é importante para a gente divulgar, todas as pessoas que tiveram uma grande contribuição. Você deixou as suas digitais aqui na Baixada, você deixou a sua marca, você ajudou essa cidade. No momento você não está aqui, mas eu tenho certeza que essa ligação é eterna, a gente vai continuar eternamente ligado. Foi um prazer enorme. Muito obrigada a você. Sucesso aí. Eu sei que você também está fazendo aí a lei, né? Você vai fazer agora umas composições, vai lançar um EP, né? Então, sorte aí, sucesso, tudo de bom. Te agradeço. Muito obrigada. Obrigado.